Então a gente vai renovando, é natural que isso aconteça no início do ano. A gente nutre, né, essa esperança por algo novo. Parece até algo místico assim. Não existe nada de místico, nada vai mudar exatamente se continuarmos a ser as mesmas pessoas, né? Mas a gente nutre essa esperança de uma mudança, né? Algumas a gente aguarda uma mudança até que significativa. E eu já fui um dos críticos em relação a isso, né? No passado, eu criticava muito essa questão da gente fazer metas e tudo mais, e aquele Grinch do Natal, né? Que fica criticando o Natal. Mas a gente pode pegar esse momento e tornar esse momento algo maravilhoso. A gente pode pegar esse ponto e, de fato, fazer uma reavaliação do nosso ano anterior e fazer desse momento do início do ano algo propício para olhar por uma perspectiva diferente para todas as áreas da nossa vida e colocar essas áreas do ano anterior numa balança da retrospectiva e, de fato, ponderar o que podemos analisar de mudanças significativas que precisamos fazer para que, de fato, possamos estabelecer metas mais realísticas e também alcançáveis. Uma boa maneira de fazer isso, eu estava lendo, né, sobre esses pontos, talvez criar metas mensais ao invés de anuais. Muita gente que estabelece as suas resoluções para o ano, e a gente tem dificuldade de fazer essas resoluções porque a gente, geralmente, a grande maioria das pessoas estabelecem metas meio que genéricas. Por exemplo, trazendo para o nosso contexto espiritual, quero conhecer mais a Deus. Acho que esse é o desejo de todo mundo, mas isso é muito genérico. Como nós vamos fazer isso? De que forma? Quais são os passos? Então, se você for olhar todas as pessoas que falam sobre esse assunto, eles vão falar para que a gente quebre essas metas em pequenas metas, para que crie-se passos para isso. Por exemplo, eu posso estabelecer que eu quero ler o Novo Testamento, pelo menos um livro do Novo Testamento, em janeiro. Isso é uma forma de eu conhecer mais a Deus. Eu vou tirar 10 minutos do meu dia para meditar em algo específico da doutrina cristã, por exemplo. Essa é uma outra forma de você quebrar isso em pequenas metas para conhecer mais a Deus. E eu quero trazer isso para o nosso contexto hoje, porque bem provavelmente você deve ter feito algumas metas para esse ano de 2025. Talvez olhando para o passado, colocando na balança 2024, olhando as metas e os desejos, os anseios e até mesmo os sonhos do seu coração que não foram alcançados em 2024 e está projetando para que isso aconteça em 2025. E é bom a gente olhar para tudo isso e amadurecer na elaboração dessas metas, até porque a gente nunca está pronto. E um dos pontos que eu quero trazer para nós, evidentemente, é a questão espiritual, o amadurecimento espiritual. Nós nunca estamos prontos, nem eu, nem o pastor Levi, nem o pastor Fernando, nenhum de nós. Por mais que tenhamos uma bagagem espiritual, conhecimento, nos dedicamos à leitura, à meditação, nós não estamos prontos. Quando nós nos referimos a Deus, sempre podemos aprofundar ainda mais a nossa vida espiritual, sempre podemos caminhar um pouco mais em santidade, sempre podemos estreitar a nossa comunhão com Deus e também com os irmãos. E é bom a gente avaliar. Quero trazer aqui o texto de Pedro,
justamente porque nós estudamos aqui no ano passado o primeiro capítulo, e aqui no capítulo 2 Pedro nos dá a maneira prática de como construir essa caminhada cristã em Cristo, lembrando-se sempre de nós não nos debruçarmos numa fé esquizofrênica, né? Que até comentamos algumas semanas atrás, aquela fé perturbadora, aquela fé que traz culpa ao invés de liberdade, libertação e graça, mas sempre buscarmos aqui um equilíbrio espiritual para a gente viver de modo digno da nossa salvação que recebemos em Cristo. E de fato o meu desejo, espero que o seu também, é que eu, Jonas, possa caminhar um pouco mais próximo de Deus, com mais estreitamento da minha comunhão com Ele e também com os meus irmãos, numa caminhada mais santa, de fato reavaliando o meu 2024, para que o meu 2025 seja um pouco mais perto de Deus, próximo de Deus. Então eu quero aproveitar esse ensejo de início de ano para dar continuidade nesse estudo da primeira carta de Pedro, quando falamos aqui no ano passado, no primeiro capítulo, em que o apóstolo nos convida a uma vida mais prática em resposta a essa salvação que Deus derramou sobre aqueles que creem. Então eu quero tratar aqui, nesse capítulo 2, estudar aqui blocos, né, de versículos, onde Pedro estabelece uma esperança da salvação, nos chamando para a santidade, e agora trata para nós como nós cristãos devemos nos comportar diante do mundo. Então ele usa aqui algumas imagens, ele usa aqui algumas metáforas para ilustrar como um cristão deve viver agora a sua vida em Cristo. Vamos tentar caminhar aqui por esse capítulo para compreender o que significa, nas palavras de Pedro, ser uma pedra viva na edificação do tabernáculo de Deus, a nova Jerusalém, que nada mais é do que a igreja santa, pura, que será apresentada diante de Deus. Então, novamente fazendo eco ao que a gente já compartilhou, toda essa vida de santidade, toda essa vida de abnegação, de sacrifício, de entrega a Deus, ela deve ser motivada como uma consequência da alegria de eu ter recebido de Deus a maravilhosa salvação dele. Então não é um fruto de uma imposição religiosa. A vida santa, a vida de sacrifício a Deus, a vida de entrega a Jesus, não deve ser por uma imposição religiosa eclesiástica, mas deve ser uma resposta minha à salvação que eu recebi do Senhor, como consequência dessa alegria de Deus ter me encontrado, de Deus ter me salvado. Não uma religiosidade farisaica, uma religiosidade triste, como a gente vê em muitos cristãos, mas como resposta a Deus dessa alegria que preenche agora o meu coração e que me faz abrir mão de qualquer coisa, com uma consciência de que eu não estou perdendo nada, mas sim, usando aqui as palavras de Paulo, considerando isso aqui tudo como lixo, como perda, como esterco, por causa da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, o qual eu decido, escolho perder todas as coisas para ganhar a Ele. É nesse sentido que a gente deve caminhar na vida cristã. É nesse sentido que eu devo me entregar a Jesus. E a primeira coisa que Pedro nos ensina aqui, para que isso aconteça, está aqui nos primeiros versos do capítulo 2 da primeira carta. Versículo 1: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor.
Veja que interessante, meus irmãos, irmãs e irmãos. O apóstolo Pedro aqui, a primeira palavra que ele usa no versículo 1 é portanto. Pedro está trazendo uma conexão com aquilo que ele já falou no capítulo 1 e o que a gente já viu aqui também no ano passado. Como fruto dessa regeneração, dessa salvação que operou no nosso coração, ele vai descrever isso lá no capítulo 1, verso 23. Portanto, façam. E aqui entra um dilema para muitos cristãos, que é: aonde entra aí a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Até que ponto há uma responsabilidade minha em fazer algumas coisas e Deus agir no meu coração para que eu faça algumas coisas? E o assunto aqui não é esse, nós não vamos tratar disso devido ao nosso tempo, é um assunto muito extenso. O pastor Levi veio falar sobre isso algumas semanas, né? Soberania e responsabilidade humana, Levi. Mas o que a nossa intenção e a nossa pretensão aqui é ser mais simples. Entenda que no agir de Deus na vida cristã, Deus vai exigir de nós alguns momentos em que devemos sim deixar o passado para abraçar o novo. É muito mais fácil eu aceitar, por um lado, que Deus ele governa todas as coisas e tudo está debaixo da sua vontade soberana, mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade minha em cada ação que eu faço. É como o Ari Júnior mencionou aqui no nosso congresso: a gente não consegue ver tudo plenamente, por isso que a gente encontra alguns desses dilemas. Há inúmeras pessoas que estão aguardando um agir sobrenatural de Deus para que a sua vida mude, mas o que a gente encontra aqui no texto, Pedro falando, é: livres. Ou seja, é uma escolha, uma decisão nossa. Uma vez que a gente encontra a salvação, ou a salvação nos encontra, melhor dizendo, como resposta a essa salvação, eu preciso de algumas ações na minha vida. Pedro está dizendo: livre-se. Livre-se do quê? Livre-se da maldade, livre-se do engano, livre-se da hipocrisia, das figuras que você atua na sociedade, não sendo quem você é, somente para agradar quem não gosta de você. Livre-se desses rótulos, livre-se da inveja, livre-se da difamação. Uma vez que a salvação te alcançou, uma vez que você provou que o Senhor é bom, ecoando aqui o Antigo Testamento, Pedro está dizendo, uma vez que a salvação alcançou o seu coração, essa regeneração está transformando o seu coração, abandone o passado, abrace agora o novo de Deus. Como crianças recém-nascidas, desejem esse leite espiritual que te nutre, que te faz amadurecer, que te faz crescer e que te preservará na salvação. O fato é que Pedro está deixando claro para nós que Deus nos chama a abandonar atitudes que destroem a nossa comunhão com Ele, que matam o desejo nosso pelo leite espiritual puro, que nada mais é do que a palavra de Deus e a comunhão. O que Pedro está dizendo para nós é: olha, abandone tudo isso, porque uma vez que você abandona tudo isso, você irá crescer, o desejo pelo leite espiritual irá avançar, haverá crescimento espiritual. Uma vez que você é salvo, uma vez que eu e você somos alcançados, uma vez que a verdadeira alegria conecta o nosso coração a Deus, conecta o nosso coração na eternidade, a gente entende a salvação, entende quem somos. Uma vez que isso penetrou no nosso ser, saturou a nossa alma, abandone o passado.
Abandone tudo aquilo que te afasta de Deus. Quebre as pontes, queime as pontes. Pedro aqui fala da palavra de Deus operando aqui no nosso coração. Lá no capítulo 1 ele fala dessa salvação que nos alcançou o coração. Aqui no verso 23, se você ler, voltar um pouquinho aí, o verso 23 fala: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas por uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Meus irmãos, Pedro está dizendo para nós que nós nascemos não para ter uma vida destruída, mas por uma vida que vai durar para sempre, porque ela é proveniente do Evangelho, da Escritura que alcançou o nosso coração, da Escritura que lavou o nosso coração. Se isso aconteceu comigo e com você, o nosso alvo agora, como Pedro está dizendo, é abandonar o que mata essa vida eterna, o que mata o desejo de conhecer mais essa vida eterna. Porque nas palavras de Jesus, vida eterna, o reino de Deus nada mais é do que conhecê-lo. Então Pedro está insistindo para os recém-nascidos cultivem o apetite sadio por essa palavra, que é poderosa, que é autêntica, que é genuína como leite. E desse modo crescemos para a salvação. Essas últimas palavras, crescer para a salvação, encontradas aqui nos melhores manuscritos, referem-se ao livramento final do crente. Não significa que nós cremos que perdemos a salvação, não é isso, mas que no final, é só lá no final, é que de fato vai ser revelado os salvos e os não salvos. Lembra de Mateus 24, onde Jesus está dizendo que no reino dele ele vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Quem são o joio? Naturalmente, trazendo porque a gente está olhando aqui nessa manhã, são aqueles que até experimentaram o poder de Deus, mas não cultivaram uma vida cristã que abraça o novo e abandona a velha vida. Então há esse desafio para nós essa manhã, há esse desafio para nós em 2025, de colocarmos na balança a nossa vida cristã, examinar o nosso coração e identificar os comportamentos que matam a nossa sede pelo leite, pela palavra de Deus e pela comunhão com o Senhor. E ao identificar, a abandonar isso. Ao identificar o que tem sufocado o nosso desejo pelo Evangelho, a abandonar. O que tem matado em nós essa busca contínua de comunhão, de estudo, de oração, de dependência do eterno, de vivência comunitária. Algumas coisas estão claras na Escritura, outras são bem particulares. E o que é claro é doutrina, mas o que é particular entra no que Romanos fala: a fé que tem para ti mesmo. Conversava com uma pessoa na ceia de Natal, lembra que eu falei? Convide as pessoas para a sua mesa. Conversava com ela e sempre tem aquele cristão mais religioso. E ele entrou no assunto de bebida alcoólica de novo comigo, né? Ele já entrou várias vezes nesse assunto. E eu explicando para ele que a Escritura não condena a ingestão, mas sim a embriaguez. E ele falando: mas comigo não posso. Eu falei: então é uma fé que é para você. E de fato existem pessoas que não podem mesmo chegar perto de bebidas. Existem de fato pessoas que em inúmeras situações da vida ele vai ter que se abster, porque ele é fraco. Se ele tem uma tendência àquilo, de fato ele tem que se afastar daquilo. E isso é particular.
é uma fé que ele tem, e cabe a ele olhar, como Pedro está dizendo, fazer um balanço na sua vida e falar assim: isso aqui me afasta de Deus, isso aqui afasta o meu coração, isso aqui mata a minha sede pelo Evangelho. E aí de fato ele abandonar essa velha vida, abandonar esse hábito, esse comportamento, para abraçar a nova vida com Jesus. Então o que é claro, a Escritura vai deixar, mas o que não é claro é particular de cada um, e cada um, como eu estou falando nessa manhã, precisa avaliar, ponderar, colocar na balança e reavaliar. O que mata e se mata, afastar-se disso. É como os atletas, porque eles são diferenciados, e alguns esportes são mais diferenciados ainda, eles precisam ter uma dieta específica para maximizar o seu desempenho esportivo. Alguns vão ter que ser muito restritivos, outros nem tanto, para alcançar o máximo potencial para ganhar aquela competição. Na vida cristã, meus irmãos, não é diferente, tanto é que Paulo nos considera como atletas, ele faz essa comparação em uma das suas cartas. Existem alguns de nós que vai precisar ter uma dieta mais restritiva, outros porém vão caminhar na vida cristã com mais liberdade. Mas isso não significa que você ama mais a Deus e eu amo menos, ou que Deus ama mais você por ter uma dieta mais restritiva e eu menos. Não, isso é particular, é uma fé particular para viver a vida cristã de modo digno, de modo que glorifique a Deus. A maneira como eu vivo a minha vida cristã glorifica a Deus de uma forma, e a maneira como você vive também glorifica. Não há mudanças significativas onde não existe um abandono do passado. Inclusive, Paulo escreve isso para Corinto, no capítulo 13 da primeira carta: uma vez que eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então, para todos nós vai existir esse ponto, um ponto de ruptura, um ponto onde a gente vai avaliar a nossa vida, e talvez aquilo que é ruim para mim eu vou ter que abandonar, mas o que de fato, o que às vezes é ruim para mim não é para outra pessoa. E o que Pedro está nos dizendo nesses primeiros versos é justamente isso: avalie a poeira que precisa ser lavada constantemente da minha vida e da sua vida, para que possamos entrar na nova identidade de Cristo. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui nessa manhã. Do verso 4 ao verso 8, Pedro vai dizer justamente isso, sobre a identidade. Olha só o que ele diz: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Põe-se uma pedra angular, escolhida para a grande honra, para quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam, olha aqui o porém que Pedro diz: tropeçam porque não obedecem a palavra, e portanto deparam com um destino planejado para elas. Veja como que Pedro aqui descreve a Jesus, e como que a semelhança de Jesus, a partir de Jesus, ele fala sobre a identidade daqueles que se achegam a ele. Pedro descreve Jesus como a pedra viva. Diferentemente do que a Igreja Católica ensina, Pedro não é a pedra, Jesus é a pedra, Cristo é a pedra. Está bem claro, Pedro entendeu isso, tanto é que ele descreve isso com clareza aqui na sua carta. Ele é a pedra viva rejeitada pelo mundo, mas escolhida por Deus.
E aí ele, a partir disso, ele fala para os seus leitores: vós também sois pedras vivas. Por quê? Porque eu e você, meus irmãos, podemos também ser rejeitados pelo mundo, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos alcançados por Cristo. Essa figura da pedra está bem viva na cabeça de Pedro, porque foi para ele que Jesus falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, para Pedro está muito claro que aqueles que se achegam a Jesus se tornam pedras vivas também. Todo aquele que conheceu, como Pedro conheceu, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, enviado pelo Pai, torna-se um filho de Deus, torna-se uma pedra viva, torna-se, nas palavras de Pedro, sacerdote. Irmãos, isso precisa estar bem claro na minha e na sua mente, de que eu e você somos sacerdotes, não há intermediários entre nós e Deus. A minha oração não é mais poderosa, a oração de qualquer pastor não é mais poderosa. Todos nós temos livre acesso ao Senhor. Se nós entendêssemos isso de forma completa, cada um de nós teria a coragem de ser um proclamador do Evangelho. Nós não precisaríamos pedir, implorar para que alguns irmãos façam visitas, ou para que alguns irmãos orem uns pelos outros, porque nós entendemos que nós somos pedras vivas, somos sacerdotes, podemos oferecer a Deus sem intermédio, sacrifício, louvor, intercessão. Para Pedro está muito claro isso. Foi para ele que Jesus disse: você não vai ser mais Pedro, você vai ser chamado Cefas, pedra. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu vou formar a minha igreja, vou edificar a minha igreja. E por que Pedro está repetindo isso aqui para esses irmãos? Lembre-se que essa carta foi escrita num contexto de perseguição. Esses irmãos estavam sendo perseguidos, maltratados, mortos, rejeitados. E é por isso que ele faz essa alusão: olha, não se importem com isso. É como se Pedro estivesse dizendo: não se importem se há rejeição, porque Cristo, a pedra viva, foi rejeitada também. Pedro está fazendo essa analogia que, embora esses crentes estivessem sendo rejeitados, Cristo também foi. Mas assim como Cristo é a pedra viva, todos nós que nos aproximamos dele temos a mesma natureza, somos pedras vivas. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Pedro aqui vai citar Isaías capítulo 28. Ele é o fundamento, mas sobre esse fundamento agora, existe uma casa sendo construída com pedras que se achegam a ele, nos quais somos eu e você, meu irmão. Eu e você somos essas pedras dessa edificação celestial. Por isso que Pedro nos chama para abandonar o passado e se envolver com uma nova natureza, com uma nova identidade, para que possamos participar dessa casa espiritual que Deus está construindo. Pedro cita aqui também no Salmo 118, para mostrar que Cristo é o fundamento dessa casa formada por todos que se aproximam. E como a gente sempre repete aqui, novamente nós repetimos nessa manhã: não existe casa de uma pedra só. Não há igreja, eu não sou a igreja. Não há igreja de uma pedra, de um indivíduo. A igreja só pode ser composta por pedras vivas que estão se aproximando de Jesus. Olha as figuras de linguagem que Pedro está usando aqui, para trazer uma identificação nossa com a natureza de Cristo.
De forma explícita, Ele fala que nós somos pedras. De forma explícita, Ele nos coloca na categoria de sacerdotes. Somos rejeitados, talvez seremos rejeitados, sim. Denegridos, sim. Sofreremos traumas por causa da verdade implantada em nosso coração, é bem provável. Conversava com um guia ali no café sobre isso, sobre o nosso passado. Mas lembre-se, nós somos pedras vivas, somos sacerdotes do Altíssimo. E ter essa consciência traz para nós uma perspectiva de uma grande honra. É o que Pedro diz aqui. É uma grande honra ser uma pedra viva, ser chamado por Jesus, ser alcançado por Ele, se achegar perto dEle e participar da sua construção divina. É uma honra viver uma vida coletiva. É uma honra fazer parte de uma casa espiritual que está sendo construída para se tornar uma cidade celestial. É uma grande honra para nós. Hoje temos acesso pelo sangue do Cordeiro ao Santo dos Santos para oferecer a Ele adoração, serviço, obediência. Tudo isso não como uma religiosidade imposta, mas como resposta ao que Cristo fez por nós. Aquilo que estava reservado somente para uma classe sacerdotal no judaísmo, somente aos sacerdotes, somente os profetas poderiam fazer isso, entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifícios. Pelo sangue de Jesus, pela salvação que nos alcança hoje, Pedro está dizendo para nós que agora é uma grande honra para todo aquele que crê, se achegar perto de Jesus, se tornar uma pedra viva e um sacerdote do Deus Altíssimo. É honra para mim e para você participar da construção divina, mas para quem não crê é tropeço. E Pedro usa uma palavra aqui nominal, significando o quão precioso isso, o quão literalmente é uma honra, uma coisa estimada para nós fazer parte disso. De forma simples, Pedro faz uma representação de Cristo como Salvador, mas também como juiz. Porque naquele grande dia, nas palavras de Pedro aqui, a salvação, quando alcançar aquele grande dia, onde o Senhor vai separar, para os que creem haverá misericórdia, mas para os que não creem, transforma-se numa pedra de tropeço, ou seja, condenação. Meus irmãos, não há construção de casa espiritual sem essa compreensão. A compreensão de que eu e você somos pedras e sacerdotes. Não há construção de uma igreja relevante, atuante, missional, sem essa percepção de que para nós é uma grande honra estar juntos e ser participante de um empreendimento celestial eterno. Não importa o quanto eu e você fomos rejeitados e desprezados, não importa nem o quanto nós seremos ainda, que não se engane, seremos. O nosso valor não está na relevância que nós temos na sociedade. O nosso valor não está no grupo social que nós pertencemos. Nosso valor está no fato de que nós nos tornamos pedras vivas, sacerdotes do Deus Altíssimo. Está no fato de que os nossos pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus, por aquele que morreu para nos tornar novamente filhos de Deus. O nosso valor está no fato de que nós nos aproximamos dele e ele nos torna sacerdotes do seu reino.
Isso para nós não deveria bastar, mas a cultura quer nos influenciar para buscarmos validação fora dessa realidade. Avalie nessa manhã, nesse 2025, se eu e você temos sido essa pedra viva, esse sacerdote atuante, que considera uma grande honra fazer parte de uma construção celestial. E aí nós temos no próximo bloco, por que Deus nos fez isso? Qual a razão de Deus nos quebrar esse ciclo sacerdotal que havia no Antigo Testamento, onde só uma classe de pessoas podia se aproximar de Deus e era representante de Deus na terra? Por quê? A partir do verso 9, ele fala: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus só nos deu uma identidade de filhos, de pedras, de sacerdotes, para sermos proclamadores da obra que Ele realizou em nós. Aqui entra o aspecto missional. Pedro só reafirma a identidade em Cristo, ecoando aqui as palavras de Êxodo capítulo 19 e também de Oséias capítulo 2, para mostrar a esses leitores e a nós também como igreja hoje, de que a salvação foi derramada para que nós nos tornemos proclamadores. Pedro apresenta aqui o porquê é uma grande honra para nós sermos escolhidos por Deus. É uma grande honra porque nós podemos testemunhar da obra regeneradora de Cristo no nosso coração. Veja o que está por trás aqui dessas palavras de Pedro. É bem provável que Pedro tenha em mente uma das parábolas que Jesus menciona, onde ele faz uma conexão da pedra viva, da pedra de esquina, com os lavradores rebeldes que mataram o filho do proprietário da vinha. Lá em Mateus capítulo 21, Jesus vai dizer aos líderes judeus, depois de contar a parábola, os lavradores, o Senhor deixou os lavradores para cuidar da vinha, foi embora, e aí ele, enviando pessoas para prestar contas da sua vinha, os trabalhadores mataram todos aqueles que foram enviados. E aí Jesus fala: vou enviar então um filho, que talvez respeitarão o meu filho, mas eles matam o filho também. E aí, ao mesmo tempo que ele faz essa referência de si mesmo, dessa pedra que foi rejeitada, Jesus diz no final da sua parábola para os líderes judeus: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Então veja só a profundidade do que Pedro está ensinando para nós. Quando ele fala que eu e você somos o povo escolhido, nós somos a nação santa, nós somos o reino de sacerdote, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo: olha, havia um povo que era assim, mas porque me rejeitaram, agora eu vos escolhi. Esse povo rejeitou e não anunciou a obra de Deus, mas agora eu escolhi vocês, e como resposta a essa salvação, proclame o reino de Deus. Pedro está escrevendo a essa nação que agora inclui eu e você. Nós somos parte de uma realeza agora. Nós temos valor porque agora fomos alcançados, e ao ser alcançado imediatamente, isso nos distingue de outras pessoas, porque somos filhos do Deus. Isso reflete o crédito a Cristo, que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. E uma vez que entendemos isso, nos tornamos proclamadores. A palavra grega aqui para propriedade exclusiva é peripoesis, que o seu significado literal é um povo para dar lucro. Meu irmão e minha irmã, será que eu e você, ao colocarmos a nossa vida na balança de 2024, podemos nos considerar como pessoas que estão dando lucros ao reino? Porque veja só, é uma palavra tremenda de encorajamento para nós. Nós somos um povo estimado, um povo salvo, um povo que, entre aspas aqui, é possuído por Jesus, é possuído por Deus. Nós somos propriedade. Pedro vai falar dessa distinção nossa, um convite para nós vivermos como alguém que foi tirado das trevas, um convite para mostrar uma vida que reflete a grandeza da salvação operada por Cristo, como nós falamos algumas semanas atrás. E nada mais era do que um convite para sermos testemunha a outros sobre a misericórdia que nós recebemos. Como eu mencionei na mensagem de Natal aqui, no mundo que está fragmentado, no mundo que está sem esperança, a igreja tem que ser um farol da unidade do amor, da luz. A nossa mesa deve ser uma mesa onde há um ambiente seguro, onde há um ambiente amável, um ambiente confiável, e mais do que tudo, um ambiente cheio de alegria e esperança. Além de ser seguro, amável e confiável, as pessoas, ao chegar à nossa mesa, devem perceber a alegria e a esperança viva no nosso coração. Agora, isso só é possível se nós entrarmos aqui no último ponto de Pedro, a partir do verso 11. Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Agora, como nós podemos viver esse tipo de vida que Pedro está dizendo? Será que é possível? Como podemos viver uma vida que constantemente a gente avalia as coisas passadas para poder abandonar aquilo que mata a nossa sede, principalmente se estão ligados a um tipo de vida contrário ao que a Escritura nos orienta? Como podemos abraçar uma nova experiência, viver a partir da identidade de Cristo como pedras vivas e sacerdotes? Como podemos abandonar o individualismo e abraçar a mesa da comunhão, onde deve haver segurança, amor, esperança e alegria? Como eu posso encontrar o meu lugar nessa edificação celestial eterna, participar com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com os meus talentos, minhas debilidades, fraquezas também, onde há permissão para que não só eu participe, mas que outros também participem da minha vida, e juntos venhamos a construir a Nova Jerusalém, na edificação da Igreja de Cristo. Como isso é possível? Como eu posso viver compreendendo que eu fui amado, escolhido, chamado e salvo para ser um instrumento para gerar lucro para o reino de Deus, no melhor sentido da palavra? Como eu posso compreender que o Espírito Santo me alcançou, me tomou e me tornou agora uma propriedade, ao ponto de que agora eu tenho um selo, diz a Escritura, fui selado pelo Espírito Santo, sou propriedade de Deus, de Cristo, pelo precioso sangue de Jesus, para ser esse anunciador das boas novas? Bom, só há uma forma de isso acontecer, meus irmãos. Só é possível se eu trago a lembrança do que Pedro está me dizendo aqui,
esses versos. Eu sou um estrangeiro. Eu sou um forasteiro desse mundo. E o nosso comportamento, acredite em mim, o nosso comportamento ele altera quando nós vivemos a partir dessa realidade. Quando eu vivo a partir da consciência de que eu sou um estrangeiro e forasteiro, a minha visão a respeito de tudo na vida muda. De que eu sou um forasteiro e sou apenas uma placa que está apontando aos outros aonde encontrar o pão, toda a minha perspectiva de vida muda. E eu quero ressaltar 2 pontos importantes aqui para a gente encerrar, porque há 2 lados da moeda nesse assunto. O primeiro é o que Pedro fala, é o aspecto moral. Ele fala: abandona, vivam de modo exemplar, abandone as paixões que guerreiam contra a sua alma. Então há um aspecto moral aí. Então eu vivo de maneira com a consciência de estrangeiro, só posso fugir da imoralidade, só posso fugir do que guerreia contra o prazer da minha carne, se eu tenho a consciência de que eu sou estrangeiro. Se eu fujo do que João chama nas suas cartas de consciência da carne, dos olhos e soberba da vida, porque tudo isso não é do Pai, é do mundo, diz. Então Pedro menciona esse combate que faz guerra contra a alma. A viver com uma vida abnegada moralmente resultará em louvor, mas talvez só na eternidade. E viver moralmente abnegado tem muito mais a ver com o que fazemos quando ninguém está olhando do que aquilo que nós fazemos em público. Então não espere aplausos por viver uma vida mais elevada aqui. Não busque isso, porque isso só vai ser revelado no julgamento. O segundo aspecto, que aí eu não vou ler todo o texto, mas o segundo aspecto que está descrito até o final do capítulo 2 é o aspecto civil. Porque embora sendo forasteiro, ainda vivemos nesse mundo. E aí Pedro vai dizer: obedeçam as leis, honrem o rei. Um cristão é respeitador da lei, ele é meticuloso, ele é autodisciplinado. E Pedro aqui, ele só reafirma o que Paulo já falou em Romanos capítulo 13. Na reforma, um dos conceitos era que a igreja era a voz da consciência do Estado. Como que a igreja vai ser a voz da consciência e ela não respeita as leis? Agora tem que ser lei mesmo, né? Não a várzea que está sendo aí, né? Atropelamento do processo legal que está sendo aí. Então, embora a gente se submeta à lei, o cristão ele foi chamado para ser essa consciência de justiça, de dignidade. E é por isso que Pedro fala: pela prática do bem, vocês calam os ignorantes. Porque só um cristão pode perdoar um criminoso, só um cristão pode oferecer a outra face. Me recordo de um vídeo aqui de um estuprador. Alguns já devem ter visto esse vídeo. Ele não era um estuprador em série, está tendo um julgamento, e aí as pessoas estão indo lá e falando: você acabou com a minha vida, eu tenho raiva, eu tenho ódio de você, não sei o que. E aparece um cristão, e aí esse cristão ele fala: olha, você está me obrigando a fazer a coisa mais difícil para um cristão. Você está me obrigando a dizer, a viver algo mais difícil para um cristão, que é te perdoar. E enquanto as pessoas maltratavam aquele cara, diziam que estava ao ódio, dizendo que o que ele fez foi horrível, aquele cara não esboçava nenhuma reação. Mas quando esse cristão falou: eu te perdoo, esse cara caiu em prantos.
Nos Estados Unidos você sabe que pode ter pena de morte. Esse cristão abriu mão disso para perdoar. Só um cristão pode fazer isso. E embora em alguns momentos nós vamos ser forçados a obedecer acima da justiça, o fato de nós sermos estrangeiros pode nos levar a cenários, situações e até leis injustas, onde nós iremos nos comportar diante dessas situações de forma que o mundo não se comportaria. E o que Pedro está dizendo para nós é que esse tipo de ação cala os ignorantes. É um aspecto cívico. O nosso comportamento diante de situações assim, é crucial para revelar a quem nós pertencemos. Por isso que Pedro ele faz menção de Jesus como uma referência e um exemplo aqui nos últimos versos. E é claro que Cristo é a personificação do amor divino, mas também Ele é o nosso modelo. Cristo não cometeu nenhum pecado, portanto todo castigo, toda indignidade para com Ele foram sem motivos. Mas Pedro vai dizer que Ele não revidava, mas se entregava. E aqui está o cumprimento perfeito do princípio de Romanos 12, verso 19: minha é a vingança, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Um aspecto cívico, comportamental. A recomendação de Pedro para nós, meus irmãos, é ser esse forasteiro, porque só sendo forasteiro nós podemos abrir mão das guerras morais que guerreiam na nossa alma, que lutam contra a nossa alma, que buscam desviar a nossa alma. E aí podemos manter uma vida íntegra, que testemunha o amor e a glória de Deus. Somente sendo forasteiros nós podemos ser como José, que mesmo jogado na prisão injustamente, vive de uma forma exemplar, que ganha a confiança de Faraó e glorifica através da sua vida Deus. Somente sendo como forasteiros nós podemos estar preparados para partilhar nas palavras de Pedro os sofrimentos de Cristo, se isso for necessário. E tal como Ele ordenou, tomar a cruz e seguir. E assim como Pedro lembra esses irmãos, no primeiro versículo, que eles já tinham dado o primeiro passo na participação da salvação eterna, porque antes eram ovelhas desgarradas, mas foram convertidos ao pastor e bispo das suas almas. Se for necessário ir além, até mesmo com sofrimento, Pedro lembra de que a nossa pátria e alegria não estão nesse mundo. E assim como ele faz esse convite a esses irmãos, nessa manhã eu estendo esse convite a nós como igreja, nesse ano que se inicia, nesse primeiro culto, na nossa primeira ceia, possamos ouvir Pedro nos chamando para abandonar a velha vida, coisas que matam a nossa sede, para buscar o crescimento em Deus. E a partir daí vivemos como pedras vivas na construção de uma casa espiritual. Nos tornarmos, meus irmãos, proclamadores das grandezas de Cristo, sabendo que a nossa identidade aqui nos torna um povo especial, um povo que glorifica a Deus através da vida. O nosso convite para a reflexão hoje é para que possamos a cada dia nos aproximar mais de Deus e uns dos outros, e ser parte de uma comunidade cristã que está em missão, que mantém a alegria e esperança viva. Nos tornemos a consciência do Estado, mesmo que isso resulte em perseguição, humilhação, injustiça, que nós não venhamos abandonar os valores, nem negociar diante de um mundo
que está tentando avançar sobre nós. Os irmãos podem trazer os elementos da ceia, e enquanto a gente distribui, possamos refletir